Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu sou Edmar Almeida Bernardes e aqui estou para apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Tema de hoje, o livro O Céu e o Inferno, que neste 1º de agosto completa 152 anos do seu lançamento, com base no texto de Marta Rios Guimarães. No dia 1º de agosto de 1865, Allan Kardec lançou na França o 4º livro espírita O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. A obra foi concebida com o mesmo critério e cuidado das demais obras de Allan Kardec. Pesquisa metódica, informações obtidas através de reuniões mediúnicas, onde Allan Kardec levava questionamentos e dialogava com os espíritos. Avaliação extremamente rigorosa e racional de todo o material obtido. É fácil notar que estamos diante de uma obra de grande magnitude, como todas as produzidas por Allan Kardec. Na primeira parte, Allan Kardec realiza um exame crítico à luz da doutrina espírita sobre temas que sempre povoaram a imaginação do homem e que ganharam explicações pouco racionais por parte das religiões. Inicia com um capítulo sobre o porvir e o nada, demonstrando que informações sem coerência levaram muitas pessoas ao materialismo e ressaltando que a lógica do espiritismo acalanta o coração de quem deseja saber de onde surgiu e para onde irá após a morte física, dois dos maiores questionamentos do ser humano. No capítulo seguinte é demonstrado que não devemos temer a morte, uma vez que o Espiritismo revela se o desencarne é apenas uma mudança de condição, já que o espírito é imortal. Nos capítulos seguintes, ele trata do céu e o inferno, ensinado pelas religiões em geral, e mostra como esses ensinamentos geram medo e desesperança. Como não poderia deixar de ser, relata a forma que a doutrina encara a situação do espírito após a existência carnal. De forma lógica, Kardec aborda o purgatório, a inconsistência das penas eternas, ao mesmo tempo que expõe o pensamento espírita sobre as penas futuras. Finalizando a primeira parte com uma abordagem sensacional sobre anjos, demônios, segundo o Espiritismo, tudo pautado no bom senso. A segunda parte do livro explica de forma bastante aprofundada, mas não de difícil compreender, o que ocorre no momento em que o espírito desencarna e retorna ao plano espiritual. Fica claro, entre outros, que não existe um padrão variando de espírito para espírito conforme a evolução moral de cada um. O leitor do livro O Céu e o Inferno tem contato com mensagens obtidas em reuniões mediúnicas comandadas por Allan Kardec, reunidas sob um tema comum: espíritos felizes em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres, cujas narrativas mostram as impressões que têm do além-túmulo. Variadas, esclarecedoras e tocantes, essas mensagens permitem que reflitamos sobre a lei de causa e efeito e sua conformidade com a justiça divina. É impossível ler este livro e não sentir um amor ainda maior pelo nosso Pai Criador, que em sua infinita sabedoria e bondade permite que caminhemos em ritmo próprio rumo ao esclarecimento. Isso oferece um certo alívio por reforçar ainda mais a fé na vida futura e a constatação de que tudo no universo evolui.
Esperamos que esse breve resumo do livro O Céu e o Inferno desperte em todos os ouvintes a vontade de conhecer melhor essa obra e que o meio espírita empreenda esforços para sua melhor e maior divulgação. Ouçamos agora uma mensagem de um momento espírita produzida pela Federação Espírita do Paraná. Certo dia, um homem caminhava por uma estrada deserta e começou a sentir fome. Não estava prevenido, pois não sabia que a distância que ia percorrer era longa. Começou a prestar atenção na vegetação ao longo do caminho, na tentativa de encontrar alguma coisa para acalmar o estômago. De repente notou que havia frutos maduros e suculentos em uma árvore. Aproximou-se, mas logo desanimou, pois a árvore era muito alta e os frutos inacessíveis. Continuou andando e foi vencido pela fome e o cansaço. Sentou-se na beira do caminho e ficou ali lamentando a sorte. Não demorou muito e ele avistou outro viajante que vinha pelo mesmo caminho. Quando o viajante se aproximou, o homem notou que ele estava comendo os frutos saborosos que não pudera alcançar e lhe perguntou: "Amigo, belo fruto você encontrou." "É", respondeu o viajante, "eu o encontrei no caminho. A natureza é pródiga em frutos suculentos." "Mas você tem a pele machucada", observou o homem. "Ah, mas isso não é nada. São apenas alguns arranhões que ficaram pelo esforço que fiz ao subir na árvore para colher os frutos." E o homem, agora com mais fome ainda, ficou sentado resmungando de estômago vazio, enquanto o outro viajante seguiu em frente. Algumas vezes, fatos como esse também ocorrem conosco. Ficamos sentados lamentando o sofrimento, mas não abrimos mão da acomodação para sair em busca da solução. Esquecemos que é preciso fazer esforços, lutar, persistir. É muito comum ouvir pessoas gritando por um lugar ao sol, mas as que verdadeiramente querem um lugar ao sol trazem algumas queimaduras, fruto da luta pelo ideal que almejam. Outras, mais acomodadas, dizem que Deus alimenta até mesmo os pássaros. Por que não haveria de providenciar o de que necessitam? Essas estão certas, em parte, pois se é verdade que Deus dá alimento aos pássaros, também é certo que ele não o joga dentro do ninho. O trabalho de busca pelo alimento é por conta de cada pássaro, e muitas vezes isso não é fácil. Há situações em que eles se arriscam e até saem com alguns arranhões. Por essa razão, lembre-se sempre de que Deus a todos ampara, mas a caminhada, os passos, a busca é por conta de cada um. Por vezes, a escalada é árdua, exaustiva, solitária, mas é preciso fazer esforços para alcançar o fruto desejado, principalmente em se tratando dos frutos que saciam a sede da alma. Jesus ensinou: "Batei e a porta se abrirá", mas os passos até chegar à porta e o esforço por bater são necessários. "Buscai e achareis", outra recomendação na qual está contida a ação necessária. Buscar é movimento, é esforço, é ação. Seria diferente se Jesus tivesse dito: "Espere passivamente que a porta se abrirá", ou "Fique aí parado que o que deseja chegará até você". No entanto, é preciso saber o que se busca e por qual porta desejamos entrar. Ainda aí, nossa escolha é totalmente livre. Nossa vontade é que nos conduzirá aonde queremos chegar. Sendo assim, façamos a nossa escolha e optemos por chegar lá e chegar bem. Deus dá asas a todos os pássaros, mas enquanto as andorinhas voam em busca dos climas primaveris e os colibris descobrem novas flores, os abutres farejam a morte para alimentar-se com os restos dos animais vencidos. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Unidade do Apóstolo. Obrigado a todos que nos ouviram, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.